Fala aí pessoal, tudo bem? A gente vai continuar, portanto, aqui, a gente vai dar seguimento ao ciclo do ouro, mas na verdade a gente vai abrir uma aspas, vamos abrir aqui, né, um pequeno adendo nessa história do ciclo do ouro para falar um pouquinho para vocês sobre o período pombalino, tá? Sobre o governo do Marquês de Pombal entre 1750 e 1777, que vai ser bem importante para a história de Portugal e para a história do Brasil durante o ciclo do ouro, tudo bem? Lembrando aqui que o período em questão abrange justamente ali o período da metade do ciclo do ouro, tá? Então vamos lá, vamos começar essa história da seguinte maneira, pessoal. Em 1750 subiu ao trono de Portugal o rei Dom José I. No entanto, Dom José, ele não tinha muita vocação para o trono, ele não queria reinar de fato. Então, o que ele fez? Ele entregou todos os poderes da administração do trono para um ministro, para o seu principal ministro, o tal do Marquês de Pombal, beleza? Então o Marquês de Pombal se tornou uma espécie assim, vamos definir, como super primeiro-ministro, porque o rei se afastou totalmente das questões de Estado e deixou tudo na mão dele. Quem mandava em Portugal nesse período, quem mandou, foi o Marquês de Pombal. Tudo bem? Pessoal, o seguinte, o Marquês de Pombal, ele vai dar início a uma série de reformas, de reestruturações que vão acontecer tanto em Portugal quanto nas colônias, tá? Esse projeto, essas reformulações ficaram conhecidas como reformas pombalinas, tanto em Portugal quanto nas colônias, inclusive o Brasil, tá? Antes da gente começar a falar dessas reformas, você precisa entender aqui um pequeno conceito, tá? A gente define o Marquês de Pombal como um déspota esclarecido, tá? Por quê? Nessa época existiu aí, né, um movimento político que ganhou o nome de despotismo esclarecido, que dizia respeito ao fato de que no século XVIII vinha nascendo novas ideias, novas formas de enxergar a sociedade, de enxergar a economia, que nós chamamos de iluminismo. Isso a gente vai ver mais em detalhes em história geral, mas em linhas gerais, o iluminismo ele propõe uma abordagem mais racional, uma abordagem mais científica, né? Uma abordagem menos ligada à religião, menos ligada aí ao sentimento, mas sim à questão da mente, né? Daquilo que faz mais sentido, tem mais razão de ser. Tudo bem? Então o iluminismo vem nessa linha, né? De um pensamento mais racional e científico. Alguns governantes, reis, ministros, nessa época, vão pegar algumas ideias do esclarecido, vem da luz, né, da clareza, né, vem do iluminismo. Vão pegar algumas dessas ideias, tá, de propostas e abordagens mais racionais, mais científicas, né, mais diretas na questão da administração do Estado, principalmente, e vão manter o seu poder concentrado. Essa é a época dos reis absolutos. Os reis eles eram tirânicos, despóticos, né? Então a gente entende que o despotismo esclarecido é uma forma de governar tal qual um rei absoluto, porém adotando ideias, digamos, um pouco mais claras, um pouco mais científicas e racionais. Ok? Dito isso, vamos começar olhando as reformas pombalinas em Portugal. Então vamos lá. Pessoal, em Portugal, o Pombal ele vai implementar uma reforma fiscal profunda, tá? Ele vai mudar o sistema de impostos, ele vai aprimorar as estruturas de cobrança de impostos, taxando coisas que antes não eram taxadas, deixando de taxar coisas que, né, eram taxadas na época, de maneira a tornar mais dinâmica a cobrança de impostos e o sistema fiscal português, aprimorando, melhorando esse sistema fiscal, melhorando do ponto de vista do Estado. Para algumas pessoas não foi tão bom assim. A gente vai ver que junto com essa reforma fiscal veio uma reforma administrativa, pessoal. A ideia de reformular o funcionamento do aparelho público de Estado, né? Nessa reforma administrativa, cargos foram deixados de lado, cargos foram extintos, né? Novos cargos foram criados. A gente vai criar, por exemplo, concursos públicos para escolher determinados cargos na administração, inclusive atacando o privilégio da nobreza, pessoal. A nobreza, uma parte dela não vai gostar nem um pouco dessa história. Coisas do tipo, né? Tinha lá na lei portuguesa que dizia só nobres da alta nobreza poderiam ter certos cargos. Agora não vai ter mais isso, entendeu? Agora os mais capacitados vão fazer a função que tem que fazer.
Tá? Então, esse fim dos privilégios na administração pública, né, da alta nobreza principalmente, vai irritar muita gente, viu? Vai irritar muita gente. Uma coisa curiosa sobre essa reforma administrativa é que o Pombal vai abolir leis que excluíam, por exemplo, os cristãos novos de terem certos cargos públicos. Isso vai ser uma coisa interessante, tá? Porque eram leis, pessoal, de 250 anos atrás. Os cristãos novos, eles surgiram em 1516, no começo do século XVI. Em 1750 ainda havia esse preconceito contra eles. Pombal vai acabar com isso, beleza? Pois bem, então uma reforma administrativa e fiscal profunda. Ele vai, para aprimorar a exploração comercial portuguesa, criar companhias de comércio, tá, pessoal? Empresas, algumas estatais, que vão controlar determinados nichos de comércio, tá? A gente vai ver isso no Brasil, depois eu vou falar para vocês das companhias de comércio aqui no Brasil. Por exemplo, uma empresa que vai explorar com exclusividade o algodão. Então, os produtores de algodão aqui no Brasil só vão poder vender para a companhia de comércio do algodão. Beleza? Essa companhia é criada pelo Pombal. Isso era uma forma de Pombal fiscalizar melhor, né? Como estava sendo comercializado, como estavam sendo feitas as negociações. Cobrar imposto não é fácil, né? Quando vende-se para uma empresa só, por exemplo. Então várias empresas vão surgir. A propósito, pessoal, ele vai investir pesado na navegação, tá? Ele vai incentivar aí a marinha portuguesa, porque afinal Portugal é um império gigantesco. Portugal é um país pequenininho, mas tem territórios na América, na África, na Ásia e precisa se colegar com esses territórios. Então ele vai incentivar aí a navegação, né? As atividades marítimas de maneira geral. Tudo bem? Nessa linha de aprimorar o comércio, né, junto com as companhias de comércio, com a reforma fiscal. Pois bem, ele vai além, tá, pessoal? Ele vai ser responsável por uma reestruturação na educação portuguesa. Ele vai criar novos cursos no ensino superior, ele vai criar novas faculdades, pensando, por exemplo, em carreiras mais objetivas que o Estado, a sociedade necessitava, né? O direito, né? Medicina, cursos que vão ser pensados aí, né? Para serem mais objetivos no funcionamento da sociedade, mas ao mesmo tempo vai ganhar incentivos cursos como filosofia. Olha que interessante, né? Pois bem, então ele vai aprimorar a educação, vai reestruturar essa educação em Portugal, melhorando, né, em vários aspectos, e ele vai expulsar os judeus. Desculpa, judeus não, esses daí já foram expulsos. Os jesuítas, pessoal. Ele vai expulsar os jesuítas de Portugal. Olha isso. Como assim? Que história é essa? Bom, isso tem a ver com o fato, pessoal, de que quando o Dom José assumiu e entregou tudo na mão do Pombal, Pombal veio numa linha de tornar as coisas mais racionais, eliminando certos favorecimentos à alta nobreza, à Igreja Católica, que tinha ali, né, uma série de benefícios por parte do Estado, e deixou os jesuítas bem irritados. Os jesuítas foram para cima do Pombal, pessoal, inclusive acusaram ele de vários crimes, né, acusaram ele de estar envolvido em casos de corrupção, etc. Virou uma briga, né, entre a ordem jesuítica e o governo pombalino. No entanto, a propósito, isso é interessante, pessoal. Daqui a pouco eu vou falar para vocês do terremoto de Lisboa de 1755. O terremoto de Lisboa, que aconteceu em Lisboa, vai destruir quase que a cidade inteira, e os jesuítas vão dizer que é castigo de Deus. Era castigo por deixar Pombal no governo fazendo o que ele estava fazendo. No entanto, Pombal, pessoal, vai comprar essa briga e vai vencer os jesuítas, tá? Vai acabar criando também uma situação, um complô ali, envolvendo os jesuítas a um atentado que Dom José I sofreu, o atentado contra a vida do Dom José I, tá? Ele vai acusar os jesuítas de terem participado ali da coisa toda e expulsou os judeus, não só de Portugal, mas de todas as colônias. Depois eu vou falar disso daí no Brasil, porque isso tem um impacto aqui no Brasil também, ok? Por fim, pessoal, né, aproveitando o ensejo aí, o terremoto de Lisboa foi um caso bastante importante na história de Portugal e coincidiu aqui no governo, coincidiu de acontecer no governo pombalino. Imaginem vocês, a principal cidade de Portugal, Lisboa, vai sofrer um terremoto em 1755, em novembro, final de outubro de 1755. A cidade inteira, pessoal, vai tremer. Cerca de 2/3 dos prédios, das construções vão cair. Pessoal, terrível. E detalhe, aconteceu no dia de Todos os Santos. As velas da cidade inteira estavam acesas em homenagem aos santos. Então,
o terremoto, a destruição veio seguida de um incêndio gigantesco. E para completar a desgraça, pessoal, na sequência veio um maremoto. A cidade em chamas, um maremoto, aí apagou o incêndio. A questão, pessoal, é que os jesuítas vão acusar o Pombal de ser o responsável, porque Deus estava punindo os portugueses, etc. e tal. Quase que o Pombal caiu, pessoal. Ele conseguiu resistir, ele foi forte ali à frente do caso, se manteve em Portugal, ou melhor, em Lisboa, ele estava em Lisboa no momento do terremoto e continuou em Lisboa o tempo todo e ajudou a reconstruir a cidade, Ele não saiu de Lisboa em nenhum momento. E pessoal, a reforma urbana que ele promoveu transformou completamente a cidade de Lisboa, transformando ela numa referência urbana dentro da Europa. Beleza? Ele vai pensar o espaço urbano, Lisboa vai ganhar a sua cara, do ponto de vista ali da estruturação urbana que tem hoje. Claro que não nos mesmos prédios, alguns restaram, da parte mais histórica, mas a lógica urbana ali foi pensada por Pombal. Beleza? Então mais um mérito na conta dele. A gente vai parar esse vídeo aqui, mas a gente vai continuar falando de Pombal no próximo vídeo. Vamos falar das reformas pombalinas no Brasil. Beleza?